Graça e a paz de Jesus ao seu coração, amém? Deus seja louvado por mais uma noite em celebração ao nosso Deus. Estivemos no período da manhã aqui, já compartilhando a palavra, em comunhão, adorando ao Senhor. E com o plus, né, você que não sabe, no período da manhã temos também a nossa escola bíblica discipuladora. Então, muito bênção também aqui. Tivemos alguns esclarecimentos sobre algumas questões bíblicas que há muitos anos a gente fala de um jeito errado, né? E hoje de manhã aqui nós acabamos aprendendo, né, a respeito dessas coisas para tomarmos cuidado e não errarmos, né, na hora de interpretar aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E a tônica foi que pode acontecer, sim, de existir algum erro de data ou algum erro de tradução em alguma palavra bíblica. É possível, não que a Bíblia tenha errado, mas no processo, né, da impressão, no processo da escrita, algum escriba pode ter cometido alguma gafe, mas nada daquilo que pode ter acontecido de erro, nós vimos que traz qualquer interferência na mensagem bíblica para o nosso coração, naquilo que o Senhor pretendia trazer para o nosso coração. Ou seja, resumindo, Deus é soberano, né, e Ele não permite que nada daquilo que venha interferir na vida do seu povo, na mensagem ao seu povo, relacionada à sua palavra, traga qualquer confusão. E vale dizer que a cada dia os especialistas em línguas, né, mortas, né, latim, grego, hebraico, né, destas versões aqui bíblicas, cada vez eles se aprimoram mais, tá, gente? Cada vez eles descobrem mais. A impressão que a gente tem está se distanciando, eles cada vez estão conhecendo menos. Não, eles estão descobrindo cada vez mais. Então, cada vez se tem uma noção maior de que o texto sagrado realmente é algo inspirado por Deus, maravilhoso, e que tem sido ferramenta na transformação de vidas. Então, Deus seja louvado por isso, né? Pela tentativa do irmão também em refrescar aqui o negócio. Estou vendo que os irmãos estão ali só observando, né, o trabalho do amado. Queridos, então, sem mais delongas, com delongas. Olha, então você viu ali o aviso. Semana que vem nós teremos então a assembleia no período da manhã. Se você quer saber como os batistas tratam as questões administrativas da igreja, você está convidado a participar, tá? Então vai ter o culto ali e nós vamos procurar sintetizar um pouco o culto para termos a nossa escola bíblica e não perdermos a escola, mas terá também a assembleia regular de negócios, ok? Outro aviso importante a você: no domingo à noite da próxima semana, então, será, né, a celebração aqui com as nossas crianças. Meus irmãos, é imperdível, né? Porque as crianças vão certamente participar mais aqui do culto, e também é imperdível porque nós vamos ter um tempo em família aqui, né? Depois do culto também, uma confraternização aqui juntos, um coquetel aqui com a nossa criançada. Então você não pode faltar, né? Venha, traga crianças também lá da sua família, sobrinho, primo, né, priminho, tal, tragam para participar conosco. Vai ser uma alegria poder acolher aqui os seus pequeninos também. Amém? Então, não deixe de participar. Anote aí na sua agenda. E na próxima semana, às 18 horas, nós vamos ter este momento de celebração ao nosso Deus. Agora sim, nós vamos então à palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler os 24 versos deste capítulo, pois nós vamos ter uma mensagem expondo o texto, uma mensagem expositiva, por isso é importante ler todo o texto. Diz assim então a palavra do Senhor, está sendo projetada para você também. Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá,
oferece-o ali em holocausto sobre os montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento e tomou 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então, Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, levou também fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou um altar e arrumou lenha, e depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar seu filho. Mas o anjo bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a tua mão contra um moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi e pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez do céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque assim fizeste isto e não me negaste o teu filho, teu único filho, com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência dominará sobre as cidades dos teus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência. Pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Depois destas coisas, anunciaram a Abraão que Milca também deu à luz a filhos de Naor, teu irmão, Uz, seu primogênito, Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arão, Quezede, Azo, Bilsdas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu luz a 8 filhos de Naor, irmão de Abraão, e sua concubina se chamava Reuma. Também deu à luz a Teba, Gaão, Tás e a Maca. Até aqui. Vamos orar ao Senhor pela leitura da sua palavra, agradecendo. Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Deus, uma pregação aqui, Pai, uma ministração já aos nossos corações. E que o Senhor nos dê agora a graça de poder beber dessa palavra e trazer para nós elementos práticos para a nossa vida, como teus servos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Antes de começar, então quero deixar ainda um pouco mais dramático aqui o negócio, né? O nosso irmão Igor vai soltar aqui um videozinho com uma canção que nos estimula a fé, inclusive, sobre este assunto aqui, sobre este texto que acabamos de ler. Abraão, Abraão. Senhor, Senhor. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque,
a quem você ama, e segue até a terra de Moriá, e oferece ele ali em sacrifício. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Eu sou o cordeiro, pai. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaque e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando nós visualizamos, né, as coisas parecem que ganham uma projeção ainda maior. Baseado no que a gente leu,
eu gostaria de compartilhar algumas coisas com você para o nosso elevo e para o desafio das nossas práticas, da nossa vida enquanto servos do Senhor. Abraão é o pai da fé, e então a gente usa um ditado algumas vezes, né? Que né, a laranja não cai longe do pé, a maçã não cai longe do pé. E Isaac também foi um menino de fé, assim como seu pai. E nós não vemos no texto em nenhum momento ele se rebelando em relação àquilo que o pai lhe diz sobre lhe ofertar. Aqui nós não temos dúvida, claro, que ele ficou ali com o seu coração extremamente incomodado, não há sombra de dúvida, era uma criança. Mas por nenhum momento ele, no texto sagrado nos traz que ele tenha se rebelado, que ele tenha dito, não pai, não faça aquilo que Deus te pediu, né? Expressando assim um amor por ele maior do que pelo próprio Senhor. Abraão recebe então um comando da parte de Deus, e por isso o título é Isaac, o menino de fé, porque Isaac foi o comprometido do processo. Ele foi o comprometido, a vida dele estava ali. Quando fala de comprometimento e compromisso, eu lembro de uma fala do pastor Amós, numa ocasião que estávamos conversando sobre compromisso e comprometimento. Nós nos comprometemos com muitas coisas, né? Tendo um compromisso naquela situação, mas nós pouco nos comprometemos de fato. E aí ele contou uma historinha, né, dizendo que armava-se uma feijoada e começou a consultar o que cada um podia trazer. Eu trago o paio, eu trago a farofa, eu trago a laranja, eu trago aqui a calabresa, eu trago, né, enfim, foram montando, eu trago feijão, né? E aí a pergunta é, né, quantos se comprometeram com essa feijoada? Vários deles, né? Vários se comprometeram. Mas quem foi comprometido com a feijoada? O porco. Porque a vida dele custou para que a feijoada existisse. Compromisso e comprometimento, né? Compromisso não, beleza, estamos juntos. Comprometimento eu pagarei o preço para estar junto. Minha vida está envolvida nesse processo. Você não vai levar apenas meu horário, você vai levar um pouco do meu coração, um pouco da minha mente, junto nesse processo, porque eu me comprometo. A obediência ao Senhor, ela exige de você comprometimento, não apenas compromisso. É possível passarmos uma vida cristã longa e até sendo bem visto diante da sociedade, irmãos. É possível. Nossa, Deus, você viu que exemplo, né? Tá lá no caixão, que exemplo, né? Só pagava os impostos dele certinho, nunca agrediu a esposa. Olha, trabalhou 40 e poucos anos, se aposentou, era um profissional exemplar. Você não precisa do Espírito Santo para ser essas coisas. Essas coisas, qualquer um que não professa fé, mas que teve uma educação rígida, faz essas coisas na sua casa. Se ele não veio de um lar traumatizado, ele faz. Agora, nós, como servos de Deus, o que Deus exige de nós, transcende. Transcende. Porque vai além da nossa justiça e do nosso mérito. É fruto da nossa confiança no Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, no momento, né? Fala assim, olha, se você está com uma causa com teu irmão, ele nem fala se você está certo ou está errado. Você está com uma causa com teu irmão, faz o seguinte. É vergonhoso para vocês dois levarem uma causa de vocês para a justiça. O ímpio julgando coisas dos crentes, não tem ninguém na congregação de vocês que possa ajudar vocês e intermediar esse assunto para que a igreja não seja envergonhada. E a fala dele ainda é essa. Vamos lá, né? Aqui essa parte eu que estou agregando, que ela é omissa. Mas como se fosse, não tem? Não tem? E o apóstolo Paulo retoma a fala dele, dizendo, sofra o dano. Sofra o dano pelo Senhor. Entre o escândalo e o dano, sofra o dano. Que eu digo aos irmãos que eu não creio que exista dano para o crente. Deus cuida do crente. Esse dano aparente de um lado terá cuidado do Senhor em outro. E é isso que nós vamos ver aqui. Irmãos, como é difícil
não se consegue humanamente falando. A gente só consegue através das virtudes do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Abraão recebe uma ordem do Senhor. Abraão, né, que nem nos filmes, Abraão, né, o sol, né, não era a noite. Irmãos, e ele ouve a voz do Senhor. Alegre, provavelmente, Deus falando comigo. Diga, Senhor. A notícia não era boa. Irmãos, ele está vindo aqui, o texto nos diz, né, que depois dessas coisas, se você olhar o capítulo anterior, a vida de Abraão está de vento em popa. As coisas estão indo muito bem, obrigado. Então, está com o filho da promessa, os negócios, ele fecha ali um esquema com Abimeleque, eles fecham um acordo e tal, e a coisa está avançando, irmãos, ele está prosperando. De repente vem o Senhor e diz a ele, Abraão, eu quero o teu filho. Não há outro texto bíblico onde o Senhor peça, aliás, uma vida de alguém. Pelo contrário, o Senhor na lei, inclusive proíbe, né, a morte do semelhante. Mas por que isso está aqui? Assim como no Novo Testamento, Jesus não pediu para ninguém venda tudo que você tem, né, vem e me siga. Só ao jovem mancebo. Há momentos que Deus exige de nós coisas muito particulares. Que talvez outra pessoa diga, não faz isso não, para com isso, boba. Não, isso aí é exagero. Mas o Espírito Santo de Deus está te convencendo que este é o teu caminho. E por mais que para os outros pareça loucura, para você, a luz da palavra de Deus faz sentido. Mas ainda assim, mesmo com Deus falando com ele, requerendo o que requereu, a vida do seu bem mais precioso. É doído ouvir o que Deus nos pede. Pular cedo, bem cedinho, doeu para Abraão. Caminhar em direção ao que precisa ser feito, cortar a lenha, afiar o punhal, ver o menino, fruto do milagre. Irmãos, quase 100 anos teve essa criança. É como se ele pensasse, não tem jeito não, depois desse não veio outro. Ver essa criança provavelmente correndo lá, né, no meio da tribo, e sabendo que, eba, vou ofertar com o papai. Sem saber que ele de fato é o sacrifício a ser entregue ao Senhor. Dói. Fazer todo esse zelo ao Senhor. Cortar lenha, afiar punhal, caminhar 3 dias em adoração ao Senhor. Todo este sacrifício para ainda entregar o seu bem mais precioso. Todo um custo anterior para chegar ainda e entregar o seu bem mais precioso. E Abraão cumpre todos os processos necessários. Dói muitas vezes ouvir o comando de Deus e tomar uma decisão em direção à sua vontade para a nossa vida. Tudo aquilo se processando na sua mente, irmãos, eu não tenho dúvida disso. E talvez você recorde alguma situação onde você recebeu uma notícia não muito boa e você está dentro do carro, dentro do busão ou indo a pé e você pensando o que você vai dizer lá na frente e aquilo está enchendo a tua mente, né? A ponto de você não escutar quem fala ao seu lado, você não prestar atenção na música, no som, no carro, em nada. Porque você está com foco naquilo que está consumindo a tua mente. Mas eu tenho certeza que na grande maioria destas coisas não era o seu filho partindo. Imagine a mente de Abraão como estava. Ele mostra para a gente que enquanto nós não temos Deus como a nossa fonte suprema de sustento, enquanto nós não temos Deus como fonte suprema do nosso sustento, nada de fato nós vamos conseguir fazer em obediência ao Senhor, genuinamente. Eu ouvi um texto essa semana maravilhoso, de uma carta aos missionários, é o texto de uma missionária
mais de 40 anos no campo, morreu com 90 e poucos anos de idade. E ela falando que tudo que fazemos, no fim das contas, fazemos para nós mesmos. Texto muito forte, e nós precisamos cuidar com isso. Olhar para o nosso próprio coração e pedir a Deus que Ele seja o centro, Ele seja o centro do nosso coração, da nossa vida. Nada vai ter real sentido para a nossa vida se Ele não for o centro. Abraão, apesar da dor, imaginou, peraí, quem deu Isaac para mim? Foi o Senhor. Ele está requerendo Isaac de volta. Quem sou eu para reter do Senhor aquilo que Ele me deu? E ele decide entregar. E nesse processo da entrega, o menino não foi sacrificado, você sabe, graças ao Senhor. Mas ali houve uma ruptura muito grande na história. Ali, neste momento, uma bênção que se estende a você e a mim foi decretada a Abraão. Através deste ato de obediência, sem a imolação do seu filho, sem o holocausto do seu filho. Você sabe o que é o holocausto? O holocausto é pegar o filho, colocar sobre o altar, para que ele não sofra com as queimaduras. Primeiro, uma facada no seu coração, e logo depois queimá-lo em oferta suave ao Senhor. O holocausto. Parece um tema de adoração, suave, né? Um aroma suave que chega ao Senhor. Era isso que Abraão estava pronto para fazer com seu filho. Mas pela fé ele caminha, e depois, lá no Novo Testamento, Hebreus vai nos dizer que pela fé Abraão já sabia que Deus poderia ressuscitar a Isaac. Esta é a fé que o moveu. Deus pode. Me lembrei agora de Daniel, capítulo 3, onde Sadraque, Mesaque e Abednego dizem, né, ao rei Nabucodonosor, né? Vocês não creem que eu posso lançar vocês na fornalha e matar vocês? Rei, é meio que assim o seguinte, você pediu para a gente se prostrar a você, né? Então, em primeiro lugar, a gente não vai se prostrar. Nisso a gente já está resolvido. Segundo ponto, o Deus em quem nós cremos pode nos livrar da tua mão, rei. Agora tem um terceiro ponto ainda. Se ele não nos livrar, ainda assim nós não vamos nos prostrar. Olha a fé embutida nesse processo. Ele pode, mas assim, se ele não fizer, o mesmo Deus que tem poder para nos livrar, vai nos receber. Então é assim, nessa vida ou na outra, não interessa. A você, nós não nos prostraremos. Assim agiu Abraão. Eu não sei exatamente o que vai acontecer depois disso aqui, mas uma coisa é certa. Deus é digno de receber a minha obediência. Irmãos, nós cantamos, faz tempo que não cantamos aqui, mas já cantamos aqui, João, capítulo 14, verso 21, se não me falha a memória, né? Aquele que tem, vamos cantar juntos aí? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E a promessa: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Promessa de Jesus a filhos obedientes. Irmãos, esta bênção que veio sobre Abraão veio mediante a sua fé no Senhor e se estendeu a nós. Nós lemos aqui: Abraão, por meio de ti serão abençoadas as igrejas, as pessoas, as nações, as famílias da terra, a tua casa, a minha vida. Foi esse ato de obediência que selou a bênção do Senhor sobre as nações.
Irmãos, é o teu ato de obediência que sela a bênção sobre a vida das pessoas que estão no seu lar. É a sua obediência ao Senhor que sela bênçãos ao teu patrão, ao teu cliente, as pessoas que cruzam o seu caminho e recebem uma palavra sua, porque ela não é só sua, ela é do Espírito Santo de Deus que habita no teu coração e inspira o seu proceder. Você é uma bênção em Cristo Jesus. Mas é preciso obedecer para que o Senhor se manifeste de maneira sobrenatural. Irmãos, há mais alguns elementos importantes para a gente aqui, além dessa introdução. Olha lá comigo, 5 e 6. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço, iremos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Então Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho, e também fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Irmãos, que lição preciosa para nós aqui. Irmãos, há caminhos difíceis que os nossos filhos precisam trilhar. Aqui o próprio Abraão conduz o seu filho ao sacrifício, aonde ele é fisicamente a própria expressão de adoração a Deus. Ele era a própria oferta. Ironicamente, já é difícil imaginar um filho caminhando nessa direção. E ainda por cima, o texto sagrado nos diz que Abraão coloca a lenha sobre seu filho. Já idoso, não vou levar não. Mas o piá já vai morrer, gente. Dá uma aliviada pro moleque. Não, o menino leva a lenha. Ali o vídeo foi queridão, né? Que o vídeo era graveto, né, irmão? Vocês viram? É a graveta, que é para iniciar, né, o fogo. Abraão acordou cedo para cortar a lenha, irmãos. Então, o moleque ali. E vocês podem notar que o texto nos diz que os dois servos ficaram lá ao pé do monte. Não sobem junto. E Isaque leva a lenha para o seu próprio sacrifício até o cume do monte, ali na região de Moriá. E eu quero dizer uma coisa importante para você que tem aqui nesse texto, mas que nós vemos no restante do texto sagrado, e digo até que a boa psicologia, a boa educação nos ensina. Você e eu não devemos tirar as lenhas que os nossos filhos precisam carregar em adoração ao Senhor. Estou falando de uma das coisas mais difíceis da vida cristã, como pais e mães. Porque, irmãos, você sabe disso, pai. Você sabe disso, mãe. Filho está lá com dor de dente. Qual foi já a sua oração? Se você não fez, teu coração está de pedra. Está peludo. Senhor, tira dele, bota em mim. Dado o amor que você e eu temos pelos nossos filhos. Mas, irmãos, o texto sagrado diz que há determinada caminhada do teu filho que ele precisa fazer. Nós estamos numa crise mundial e não tem país. Não é o Brasil. É Brasil, Europa, em todos os lugares. A crise da superproteção. Hoje quase damos graça. Mês passado você viu a série de mensagens falando sobre tecnologia, WhatsApp, Instagram, celulares. Houve uma migração, melhor ter o meu filho dentro de casa, porque hoje em dia é tanto abusador, é sequestro, todas essas coisas, né? Perigo. Então vou trazer ele para dentro de casa. Só que eu também acabo tendo que resolver as minhas coisas. Daí como é que a gente faz? Dá um celular para ele, né? E aí a gente tira os nossos filhos das ruas, dos perigos,
e trazemos as ruas e os perigos de maneira virtual para o coraçãozinho deles. Porque uma analogia que eu escutei de um autor foi: você deixaria o seu filho, você mora aqui em Colombo, você deixaria o seu filho adolescente sem recursos lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, e voltaria para casa? Ele falou assim: tá doido? Claro que não, jamais. Quando você entrega um celular com acesso à rede mundial de computadores, é isso que você está fazendo. Deixando o seu filho num ambiente estranho, repleto de pessoas de más intenções. E alguns autores dizem que os perigos daqui são mais prováveis do que aquele homem ou mulher que você tinha medo do seu bairro. Os perigos aqui são muito mais sérios do que o futebol do seu filho ou as brincadeiras das meninas na rua próxima da sua casa. Há caminhos que nós precisamos permitir que os nossos filhos sofram, e é isso, sofram os processos. E algo especial, parece duro, mas algo especial aqui, tanto no verso 6, quanto no verso 8. Olhe comigo. Verso 6, Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Também levou o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Olha comigo 8. Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Irmãos, deixar o teu filho, tua filha, viver os processos, não significa largá-los para lá, mas é caminhar juntos. É ter o direito do acesso à senha do celular. Ah, eu acho absurdo, né? Deixa eu ler lá no ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para ver se eu acho alguma coisa. Pode até achar. Mas enquanto você, filho, for dependente daquele cobertorzinho, daquele feijão, daquele arroz, daquela carninha lá, debaixo daquele teto, a palavra de Deus, que é atemporal, diz a você: não só obedeça, mas sim honre. Honre seus pais. E o texto não diz, ó, só se o teu pai e tua mãe for super legal, aí você honra. Não. É para honrá-los. Honrar é mais que respeitar. Honrar é não apenas obedecer, mas ter a consciência de que aquilo se expressa como adoração a Deus. É maior. É maior. É uma expressão de adoração ao Senhor que o seu filho está consagrando. E quando você decide, deixa para lá, melhor não. Quando você age assim, você está dizendo a ele: deixa que eu levo a lenha do sacrifício. Deixa que eu mesmo dou um jeito lá para apaziguar a ira do Senhor no seu lugar. E aí os nossos filhos não aprendem a viver uma vida com Deus, genuína, de confiança. Se Abraão tivesse feito isso, Isaque não teria sido o pai que foi. Isaque foi uma bênção. Até aqui é o Deus de Abraão. Depois desta fase em diante, quando ele chega na sua fase adulta, ele é Deus de Abraão e de Isaque. E lá na frente, ele é Deus de Abraão e Isaque. Jacó não havia sido transformado ainda. Mas quando Deus o transforma de Jacó para Israel, ou seja, de enganador, suplantador, em aquele que luta com Deus e prevalece, agora ele é Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. E é interessante permanecer Jacó, por que não, né? Deus de Abraão, Isaque, Israel. Não, ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque mostra a essência de quem foi transformado. Deus não é Deus de gente perfeita. Deus é Deus de gente que assumiu que é pecadora, mas que se consagra diante dele e pede forças para obedecê-lo. Por isso é lugar para todo mundo, inclusive para a obediência de uma criança. Você e eu ainda não entendemos, já falei isso aqui, vou repetir. Você e eu ainda não entendemos
o poder de raciocínio e a inteligência do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. Você ainda não entendeu. Sabe quem que entendeu? A Pixar, a Disney, as séries de adolescentes. Eles entenderam. Porque eles não chegam para você, pai, compra aquele arquinho que é de determinada. Da onde isso, filho? Que papo é esse agora? Eles entenderam que a mente deles raciocina, que eles correm atrás daquilo que eles querem. Mas nós não, tadinho, ele nem entende ainda. Não sei os irmãos, né? Mas assim, com os meus filhos, às vezes passa, a gente está conversando com coisa de adulto, né? Passa. Pois uma hora estão lá. O que vocês estão falando sobre tal assunto? Falei, você ouviu? Nós menosprezamos a inteligência dos nossos filhos e a sua capacidade de desenvolver um relacionamento sério com Deus. Não canso de dar testemunho, alguns dos irmãos aqui sabem disso. Há muitos anos atrás, uma irmã, né, que hoje está lá beirando os 40 anos, quando criança, nessa igreja, entrou para o ministério de teatro. Seu pai era dono de bares, bailões, aqui em Colombo. E o pastor Amós falou a ela, você vai participar do teatro? Ela falou assim, eu vou. Porque aí, participando do teatro e das coisas da igreja, eu tenho a oportunidade de convidar o meu pai para vir ver a apresentação. E ele vem. E, quem sabe, ele aceita Jesus como o Senhor da vida dele, né, pastor? E é um testemunho da irmã Daiane, irmã da irmã Roberta, que está aqui, hoje em dia, servindo com a gente. O irmão Roberto vinha, sentava ali, tirava o bonezinho dele, ficava ali. A vida, misericórdia. Mas, depois de um tempo, ele ficou meio sensibilizado, né, com a igreja, gostando do que estava acontecendo aqui, do cuidado que a filha dele tinha aqui. Daí ele começou, sabe ser o quê? O dono do bailão, dizimista. Que coisa. Tem crente que não é, né? Ele era o dono do bailão, dizimista. Ainda bem que ele não trazia razão social, né? Bailão, não, era o nome dele mesmo. Senão a gente não ia poder aceitar, né, irmãos? Ia ter que, vira oferta esse negócio aí. E ele estava ali regularmente, o nome dele, nos nossos relatórios financeiros. Esse homem se converteu genuinamente. E ele se tornou um pastor aqui, em cima, no Templo das Águias. Hoje ele está em outra denominação, mas continua sendo um canal de bênção na vida das pessoas. Inclusive a minha. Inclusive a minha. Porque ele ajudou a cuidar da minha irmã, que está aqui também, Ana Paula. Levante sua mão aí, Ana, só por favor. E tem ele e sua esposa, né? Ele se separou, né? Da mãe das meninas, né? Casou com uma outra moça, também uma bênção. E eles eram os pastores dela, cuidavam dela. E cuidaram mais que eu. A Ander tem um armário para colocar aqui. Eu falei, meu Deus, não vai rolar, né? Não, mas o Beto já está vindo e vai colocar para mim. Dentre outras várias expressões de amor prático e real que ela recebeu. Isso nasceu com uma criança de 8 anos de idade. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus? Por favor, não quero ir para a apresentação. Vai, filhão. Vai, filha. Vai ser bênção. Incentive, em nome de Jesus. Não tire as lenhas das costas deles. Uma criança de 8 anos sensibilizou o coração de um pai que ficou sensível ao evangelho, tomou a decisão. E hoje eu falei da Ana, eles são bênção na vida de, eu acho que dezenas, de centenas de pessoas. Porque uma criança obedeceu ao evangelho. E hoje a irmã Daiane também. A irmã Roberta ajuda aqui na mídia, é um canal de bênção na vida da sua família, ela e o irmão Juliano. Mas a irmã, hoje Daiane, o irmão Cristiano, conduzem o Celebrando a Restauração em um polo da PIB, ali no Uberaba. O líder saiu, o Cristiano precisou assumir, e ela continua sendo uma bênção na mão de Deus. Testemunho vivo do que a palavra acabou de ministrar no teu coração, no meu coração. Por isso, irmãos, e o texto, eu preciso dizer isso, pais, a postura inicial é sua. O Senhor, ele quando cria a humanidade, ele dá uma tarefa aos homens de coordenar.
ele coordena, ele administra. E ele dá uma auxiliadora para ele. Então, você, homem, precisa assumir uma postura. Mas quem sabe você é um dos lares como o meu lar. Meu lar não tinha um homem na minha infância, tinha a minha mãe. E Deus deu a ela, dentro das suas limitações, nós não éramos cristãos, mas dentro das suas limitações ela fez o seu melhor. Mas você, pai, que está presente aqui, é a sua função. Você precisa conduzir. E, irmãos, eu fiquei tão feliz de ver uma palavra essa semana, e eu fui conferir isso, é Bíblia, é Bíblia. A mesma palavra para auxiliadora da mulher, que muitas, eu não gosto dessa palavra auxiliadora, então eu sou subalterna do meu marido. Saiba de uma coisa, o texto que é traduzido ali, peço perdão por não ter trazido, não estava na mensagem isso, mas eu dizer uma coisa para você maravilhosa. O texto, no hebraico, de auxiliadora, é o mesmo texto, é a mesma palavra que significa o auxílio de Deus para nós. Meu Deus, eu falei, meu Deus, isso é muito maravilhoso. Então essa auxiliadora, a palavra é a mesma para o auxílio que Deus dá àqueles que pedem auxílio. Então, não se menospreze nessa atividade, porque um próprio Senhor atribuiu esse papel a Ele mesmo, auxiliador, e também ao Espírito Santo. Então, por favor, entenda, né, que esse auxiliar é uma função maravilhosa. E eu costumo dizer o seguinte, por que é importante que os homens assumam o seu papel? Porque a mulher vai dar conta. Ela vai dar conta. Ela vai fazer. E estão fazendo hoje, muitas desta igreja continuam fazendo. Mas há um preço daquilo que Deus não as chamou para fazer. E o aumento medicamentoso, o aumento da depressão, da ansiedade, da angústia, tem tomado o coração das mulheres. O número de pastoras crescendo no Brasil, eu não tenho preconceito, ordenamos uma pastora aqui, mas eu tenho a consciência que o crescente número de pastoras no país tem a ver com a omissão de muitos homens na sua função. Muito do que nós lutamos hoje sobre a dúvida da sexualidade dos nossos filhos tem relação com esta omissão paterna. A insegurança nossa como homens, quando constituímos a nossa família e saber exatamente que passo seguir, como caminhar, tem a ver com a insegurança que nós temos pela ausência da figura masculina. Isso é sério, homem. Deus vai usar a sua esposa para fazer, dentro das suas possibilidades. Ela foi chamada para ser auxiliadora. E quem tem esse chamado faz, dá conta, mas às custas da sua saúde e da sua espiritualidade. Por isso, irmãos, nós precisamos assumir este papel e o texto sagrado nos fala sobre isso. Irmãos, eu quero fechar encerrando aqui e dizendo a você então que nós precisamos então, em primeiro lugar, expressar adoração a Deus em obediência ao Senhor. Lembrar que não adianta, obediência não é fazer coisa certa, essa é a obrigação de todo ser humano. A filosofia fala disso. Né? A educação da escola já ensina isso. É transcender, é ir além, é entrar aonde muitas vezes o mundo já não dá mais resposta. Aqui entramos nós, como igreja do Senhor. E para isso, você e eu precisamos obedecer ao Senhor. Buscar conhecer a sua palavra, ter uma vida diária de comunhão com a palavra, uma vida diária de clamor ao Senhor, de intercessão, sem deixar de ter vida comunitária, sem deixar de ter vida como igreja. Não, pastor, isso aí para mim não é um problema. Eu amo vir na igreja, sabe? O que eu venho aqui é como se abastecesse as minhas pilhas, tá? Até você começar a trabalhar com a gente. E você vê que eu não sou fácil. Até você trabalhar, né, com o Jeff, né? Vou falar que é gente boa aqui. Deve trabalhar com o Jeff e ver que algumas vezes ele vai, não é assim. Opa, peraí, tá brabo, irmão? Então entenda que a vida comunitária não é só para reabastecer as suas pilhas, tá? É para fazer você entrar em alguns conflitos necessários. A igreja do Senhor,
é para que a gente aprenda a desenvolver os nossos dons. Por isso você não consegue sozinho. O meu dom é serviço. Eu sou servo. Meu dom é esse. O dom de servo me deu a graça de presidir a igreja, de pastorear, mas o meu dom principal é serviço. É ajudar você em qualquer coisa que você precise. Se eu tiver conhecimento, então, irmãos do céu, eu estou lá com um sorriso aqui. Mas tem outro irmão que o dom é profético. E normalmente o dom profético é preside. Então ele vê lá eu servindo, pastor, dá licença aqui um pouquinho. Seguinte, aqui não é o melhor caminho. Né, irmão Paulo? Pastor, é melhor ir por aqui, ó. Isso aqui vai dar problema lá na frente. Melhor trocar isso aqui. Meu irmão, Deus te seja louvado. Estava lá trabalhando, servindo, mas aquela área, quem domina é ele. Eu fui abençoado com o conhecimento e com o dom do meu irmão. E assim nós vamos nos lapidando, né? E se tudo correr bem, vai ter uma hora que a gente vai dar uma faísquinha, vai sair, né? Mas o amor que é em nós, através do Espírito Santo de Deus, faz com que nós entendamos, espera aí, não, o irmão Paulo não vai ficar chateado comigo, nem eu com ele. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui com um projeto maior, que é glorificar ao Senhor através do que nós estamos fazendo aqui. E, de repente, a gente está lá, com pão com linguiça, né, ali com uma salada de tomate com cebola, né, com um jeito especial que eu aprendi com a irmã Liliane, e que fica muito bom, sorrindo e glorificando a Deus pelo que fizemos. A igreja é um instrumento, sim, de você recarregar suas pilhas, mas também é um ambiente onde você vai ser lapidado. E por isso ela é importante. Por isso ele também é importante. Obedeça ao Senhor, não deixe a sua vida comunitária, mas enquanto pai, enquanto mãe, lembre-se, caminhe junto com seus filhos, não os deixe sem a sua presença. Deus diz a Abraão, Abraão, ele fala, pois não, Senhor, estou aqui. E logo depois, Isaac diz, pai, e Abraão responde como Deus respondeu, estou aqui, meu filho. Está entendendo a missão? O texto bíblico é maravilhoso. Aquele que foi chamado por Deus para pregar a palavra tem ferramenta para pregar 10.000 anos e renovar isso ainda, porque a palavra de Deus é maravilhosa. E terceiro, então, né, obedecer ao Senhor, né, caminhar com fé, não deixar a sua vida congregacional e especialmente trazendo seus filhos, ou netos, né, ou sobrinhos, aqueles que Deus permitir. Mas também lembrar de não carregar a lenha dos seus filhos, mas sim ministrar na vida deles, com a autoridade que Deus lhes deu para ministrar, para que eles passem pelos processos também, e que o Deus, que é o seu Deus, se torne o Deus deles, por escolha deles. Mas se eles não aprenderem um caminho com você, vai ficar difícil. Então, em nome de Jesus, deixe os seus filhos viverem também seus processos para que eles possam amadurecer. E você entregar, né, esposas, esposos, profissionais, alunos, crentes, que têm uma vida que honra o Senhor. E que tem como você um legado de fé. Talvez alguns até digam, olha, mãe era meio complicado, mas ela me ensinou valores da oração. O pai era meio difícil, mas ele me ensinou valores da honestidade e da confiança em Deus em todas as coisas. E isso vai ficar como marca indelével do coração deles. Você quer assumir esse compromisso com o Senhor em nome de Jesus? Eu quero orar com você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraão, Isaac ministraram na nossa vida hoje aqui. Há muitas similaridades de Isaac com a vida de Jesus. Foi feita oferta pelo seu pai. A diferença é que o pai não poupou seu filho como poupou Isaac. A diferença é que Jesus foi pregado numa cruz entre dois ladrões. Isaac sobe um monte ao lado de dois servos. Ele subiu um monte para ser entregue como oferta. Jesus subiu ao Calvário para salvar a humanidade. Há muitos paralelos aqui.
Abraão é chamado também pai da fé em um momento no Novo Testamento. A Bíblia diz que alguém morreu e foi ao seio de Abraão, representando a figura do próprio Senhor, por conta da sua fé e obediência. Consagre sua vida ao Senhor em nome de Jesus. Você, pai, mãe, quer pedir a Deus forças para você não carregar a lenha que é do teu filho? Não deixar de fazer a caminhada de 3 dias ao lado dele, mas não levá-lo no colo, não levá-la no colo, em nome de Jesus. Quer pedir a Deus que te dê essa força? Humanamente falando, eu não creio ser possível a um pai e uma mãe amorosos, mas isso é necessário para prepará-los para a vida, para quando o teu coração parar de bater, quando você estiver partindo para encontrar com o Senhor, teu espírito diga assim: dever cumprido para a glória de Deus. É o que você quer? Dobre o seu joelho. Pai, mãe, que quer se consagrar diante do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer pedir ao Senhor essa força? Dobra o joelho aí e fala com Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Tem preço? Sim. Tem lenha para cortar. Tem faca para molar. Tem o pensamento meditando até chegar lá. Mas Deus há de capacitar para viver isso em nome de Jesus. Mas o meu filho já é grande. Eu acho que isso não vale para mim. Em nome de Jesus, eu lamento te dizer, nós estamos vivendo uma geração onde você, pai, você, mãe, é porta-avião. Teu filho vai decolar, mas um momento da sua história ele vai voltar ali para reabastecer. O que ele vai encontrar lá? É seu dever ministrar no coração dele, para que ele possa carregar a sua lenha. Em nome de Jesus. Filho que está aqui, você é uma bênção. Independente da sua idade, você é uma bênção. Mas eu não sei isso, não sei aquilo, eu tenho 10, 11, 12, 13, 14 anos. Não importa. Porque quem vai agir em você é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus vai capacitar você a viver coisas extraordinárias. Mas o Senhor te dá uma palavra: honre teu pai, honre sua mãe. E é a única palavra onde o Senhor faz uma promessa: te darei longos dias sobre a terra e você vai prosperar. Filho, quer honrar ao Senhor nesta palavra de obediência, honrando aos seus pais, entendendo que você está fazendo não aos seus pais apenas, mas com um ato de adoração a Deus. Quer assumir esse compromisso também? Carregar a lenha que é sua? Dobra o seu joelho também em nome de Jesus, filho. Dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou prostrando meu joelho diante do Senhor, eu quero pedir forças para honrar meu pai, honrar a minha mãe, como a tua palavra ordena. E Deus, eu quero fazer isso porque o Senhor mandou, e eu sou um filho que obedece. Mas eu sei que a bênção para a minha vida, eu quero desfrutar dessa bênção. Em nome de Jesus. É promessa tua? Então eu quero, já que o Senhor pretende me dar. Dobre o joelho e clame ao Senhor. Eu vou dobrar o meu joelho aqui também. Dizendo a você, filho, antes de orar, eu venho de um lar que não era cristão. Um lar onde o alcoolismo, o espiritismo, a conivência com o adultério, com a fornicação era presente. Mas eu honrei os meus pais. E eu provei de bênçãos que eu não tinha o direito de receber. Entrei por portas que eu não tinha o direito de entrar. Mas pela obediência, pela honra ao meu pai, à minha mãe, Deus me deu a graça de entrar em muitos lugares. Eu não sou digno de estar aqui diante de uma igreja como um pastor. Mas Deus quer pessoa para usar que honre, que obedeça e que cuide. Deus quer te usar. Quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está tocando teu coração, dobre o joelho onde você está. Consagre-se ao Senhor. Ele está aqui e quer receber a tua oração.
e o coração do Pai está alegre com o fato de você estar aqui ouvindo a palavra dele. Deus eterno, em nome de Jesus, quero te agradecer e peço ao Senhor forças a mim, força aos meus irmãos, para que eles possam viver tudo aquilo que nasceu no teu coração, enquanto homens e mulheres de Deus como pais. Pai, não privando os filhos de carregar as cargas que eles precisam carregar. Nos dá sabedoria, Deus. Talvez muitas vezes retornando com lágrimas em ver nossos filhos passando pelos processos. Mas nós vamos permitir, por louvor da tua glória, em nome de Jesus, e eles vão de amadurecer e te exaltar com isso. Deus, nossa vida como homens e mulheres de Deus, com amor pela vida congregacional, também pedimos ao Senhor que reforce nessa noite, que nos dê a consciência da importância de estarmos juntos aqui, não apenas para ser reabastecidos, mas que possamos passar pelos conflitos, exercitando os nossos dons, um na vida do outro e abençoando um a vida do outro. E abençoe os filhos que se prostraram aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que eles possam honrar seus pais e que eles desfrutem da graça e do cuidado do Senhor sobre as suas vidas também, e que o teu nome seja exaltado, e que as nossas vidas, Pai, sejam vidas alegres, cheias do Espírito Santo de Deus, que a nossa igreja seja um instrumento do Senhor, poderoso em tuas mãos, porque nós cremos que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu, mas ressuscitou e nos deu um propósito. E é por isso, ó Deus, que nós estamos aqui, prostrados diante do Senhor, te adorando, te bendizendo e clamando as forças que vêm de ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos use de maneira particular, como pais, mães e filhos, né? E você que é filho e que os seus pais já partiram também, que você possa, quem sabe, colocar diante do Senhor uma palavra de oração, alguma pendência que você tenha com eles, coloca diante do Senhor, libera perdão. Se for um perdão que você não pediu, fale com o Senhor também, dizendo: Senhor, me perdoa, eu não consegui, eu não fui um filho que honrou meu pai não, nem minha mãe, mas eu quero pedir perdão ao Senhor, e quero que o Senhor, a partir de agora, me dê paz, para que eu possa viver os processos, em nome de Jesus. Irmãos queridos, nós estamos nos despedindo então, quero desejar a vocês uma semana abençoada, em nome de Jesus. Não esqueçam das programações, nos acompanhem lá pelo Instagram, Facebook. Amanhã mesmo, né, temos a live de oração, segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã no nosso Facebook, né, IBJM Oficial. Procure lá o Facebook, 6 da manhã, algum dos nossos irmãos que estão na escala vão estar te conduzindo ali, tanto coletando seus pedidos, quanto os seus, a sua intercessão e também meditando na palavra de Deus. Vão em paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.